Acredito que todos nós, na nossa vida até aqui, já perdemos alguma coisa. Perdemos um objeto, perdemos um animal de estimação, um emprego, talvez um negócio, um empreendedorismo, talvez todo o dinheiro que você já tinha, família, pessoas que amamos. De alguma forma na nossa vida, nós perdemos. E a perda, ela faz parte do processo de viver. A perda faz parte da nossa vida e é sabendo disso que eu quero falar com você sobre um assunto que eu tenho recebido muitas mensagens. E eu quero te ajudar nesse vídeo a você entender esse processo da perda, daquilo que chamamos de luto. O luto não é só pela morte. O luto pode ser porque você perdeu os seus sonhos. Perdeu algo que você dava muito significado e amava demais. O luto é a perda de algo que tinha muito sentido de amor e felicidade para você. E eu quero te ajudar aqui nesse vídeo te apresentando 5 estágios de luto. 5 estágios que todo ser humano que passa por uma perda vai passar por esses estágios. Que não necessariamente ele precisa acontecer nessa ordem que eu vou apresentar aqui. Mas eu vou te apresentar os 5. Em 1, 2, 3, 4 e 5. E às vezes a gente tá lá no luto, passando pela fase 4. E aí a gente volta pra 1, ou a gente começa pela fase 5, ou a gente tenta começar pela fase 3. Não tem uma ordem. O que eu quero que você entenda aqui é que você reconheça o processo que você está vivendo hoje. O que você está passando hoje. Acolha esse processo. Aceite esse processo, porque o luto é parte da vida. E entendendo com projeções futuras que isso vai passar. Eu quero te ajudar a identificar em que fase você está do luto. Em que fase, o que você perdeu. Respeitar o seu momento. Viver o seu luto. E entender que passa. Mas para passar, é necessário você viver, passar. E eu quero começar pela fase 1. A fase 1 é a fase da negação e do isolamento. É aquele momento que você recebe a notícia. Que sabe, parece que não cai a ficha. Não caiu a ficha. Assim que chega a notícia e no seu inconsciente você nega aquela notícia. No seu inconsciente a sua defesa vai fazer com que você passe pelo aquele momento do enterro, aquele momento de mostrar que acabou, sem querer falar muito no assunto, como se não tivesse nada acontecendo. E você quer eliminar. Você não está acreditando que aquilo aconteça. Você quer que aquilo seja mentira. E você começa a negar. E negar como? Ignorando, não querendo falar. Não... Essa fase número 1 é a fase em que parece que a gente está anestesiada, sabe? A notícia chegou. Deu aquela dor, aquele congelamento no corpo. Mas eu não quero aceitar. Então, inconscientemente, eu começo a substituir. O tempo vai passando e eu vou substituindo por outras coisas na minha mente, porque eu não quero pensar. Eu não quero olhar para a situação, eu não quero olhar para a perda. E aí eu nego. Eu nego não querendo falar no assunto, eu nego não querendo ver se foi uma pessoa que eu perdi, não querendo saber nada mais daquela pessoa, não querendo lembrar de momentos. E aí vamos para a segunda fase. A segunda fase é um estado muito difícil. Eu costumo dizer que é um dos mais difíceis, que é o estágio da raiva. É o momento da revolta. É o momento que começamos a criar ressentimento pelaquilo que perdemos. Se for um emprego, a gente fica com raiva de pessoas. A gente quer culpar e achar alguém culpado pelaquela perda. Se for uma morte, a gente quer saber o porquê. E aí a gente começa a fazer perguntas. Por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? E aí começa a cair a ficha. E nesse momento que cai a ficha, você fica com raiva. E a raiva traz mágoa. A mágoa da situação, porque eu não podia ter passado por isso. E você começa a não aceitar o passado. E você não começa a não querer mais a olhar, a negar. Mas você olha para a dor, sente raiva da dor, rejeita a dor. E essa rejeição, você pode colocar ela em projeções em outras coisas. A vida começa a perder um pouco de sentido. Você começa a duvidar um pouco mais das coisas, porque você começa a ficar com raiva de tudo e de todos. E você quer encontrar uma resposta pelaquela perda, pelaquele luto.
E aí é nesse ponto que a família sofre mais. As pessoas que te amam sofrem mais. Porque você começa a ficar mais áspera um pouquinho, mais ignorante. E aí você pula pra fase 3, que é a fase da barganha. É quando o seu cérebro já começa a querer algo em troca. E você começa a viver e fazer as coisas barganhando. Ou seja, eu faço isso só se eu receber aquilo. Eu quero isso, mas o que eu vou ter em troca? E você começa a barganhar. Você começa a fazer coisas querendo que outras pessoas cumpram isso. Sabe que faz o quê? Que você pare tudo pelo meio do caminho, que você faça as coisas pela metade. Porque nem sempre você tem o que você barganhou. E aí você pula pra fase 3, pra fase 4, que é a depressão. A tristeza foi profunda. O estágio de mais tristeza, quando tudo perde o sentido. E aí você avança na dor, na depressão. E essa dor que você vive te traz uma tristeza tão profunda que você começa a perder o ânimo, perde a confiança em pessoas, perde o ânimo de viver. E aí você começa a não ter vontade mais de nada, não tem mais projeções do futuro, tem dificuldade para imaginar, dificuldade para ter alegria em fazer as coisas que mais te davam alegria. E você tem a dificuldade de celebrar a vida. E aí, se você não procurar ajuda nesse momento, essa fase pode ser muito crítica. E você pode morrer em vida. Então, a dica aqui é você perceber qual dessas 4 fases você está. Não necessariamente você vai viver ela na ordem. Eu já falei isso. Mas qual dessas 4 você está? E você identificar e pedir ajuda. Porque quando você identifica, quando você vê que realmente está vivendo um luto, você vai para a fase 5. A fase de adaptação. É a fase onde você começa a entender que aquela coisa realmente não faz parte mais da sua vida. Que aquela pessoa que morreu, ela não vai existir mais. Que aquele emprego que você perdeu não vai acontecer mais. E aí você começa a criar adaptações e entender que você precisa viver. E você começa a buscar mais sentido na vida. E esse sentido, você começa a reviver, a adaptar a sua vida para uma mudança, para uma vida nova. E é para isso que eu quero te convidar. Para você entender qual dessas 5 fases você está vivendo do luto. E viver o seu luto. O luto não é para você fingir que não existe. Não é para você engolir e falar que tem que ser forte. O luto é necessário ser vivido. E Marta, quanto tempo de luto? Quanto tempo for necessário. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão até 1 ano de luto. Tem pessoas que vão de 72 meses de luto. Quanto tempo? 72 dias. Quanto tempo você achar que você precisa viver esse luto? Mas você tem que entender que ele vai passar. O importante é não camuflar esse luto. Não buscar excesso de trabalho, excesso de consumismo, excesso de indiferença. Mas é olhar para esse luto, se permitir chorar, se permitir ficar triste e buscar ajuda. Ajuda porque o luto vai passar, o luto vai acabar, o sol vai nascer e a alegria virá. E você precisa acreditar.